estudar hoje o Dhammapada. Já tem um tempinho que eu não estudo com vocês esse livro que eu adoro, que é o livro sagrado do budismo. O Dhammapada, que é evangelho ecumênico, assim, a gente aprende todas as crenças e filosofias que têm a essência do amor. Então, ó, Dhammapada, né, obra atribuída aos ensinamentos do próprio Buda histórico, o príncipe Shakyamuni Buda. Nós vamos estudar hoje o capítulo 20... Opa, peraí. Capítulo 12, já trocando aqui. Não é o 22, não. Capítulo 12, você mesmo. Então, livro Dhammapada, capítulo 12, você mesmo. Vocês vão adorar esse capítulo. Olha que texto lindo que o Buda trouxe para nós. Ame a si mesmo. Cuide de si mesmo. Vigie, pelo menos, a terceira parte da noite. Né? Quando tiver encontrado a verdade, ensine-a a todos aqueles que não encontraram, para evitar os sofrimentos. Então, olha que interessante. A primeira dica dele está aqui. Cuide de você. Né? Se ame. Aproveita a noite para meditar. Quando você aprender o que é a verdade, compartilhe ela com as pessoas. Não guarda só para você. Porque para poder ensinar aos outros, primeiro você vai ter que dominar a si mesmo. Realmente, é difícil a tarefa de dominar a si próprio. Então, o Buda está dizendo, para você ser exemplo para os outros, para você querer mudar teu marido, tua esposa, teu filho, os vizinhos ao redor, você tem que ser exemplo daquilo que você deseja que o outro mude. E eu preciso ser exemplo daquilo que eu quero que o mundo aprenda comigo. Somente você, ou seja, eu, você, nós, somente você poderá ser o seu próprio mestre. Lembra da carta do tarô, quando ela aparece aqui? Então, a carta do mestre, que é do eu sagrado, é isso. Você vê, o Buda falava disso há 2.400, 2.500 anos atrás. Ó. Somente você poderá ser o seu próprio mestre. Aliás, quem mais poderia lhe ensinar? Quando o mestre e o discípulo são a mesma pessoa, acontece o verdadeiro progresso. Gente, olha que frase profunda. Quando o mestre e o discípulo são a mesma pessoa, acontece o verdadeiro progresso. Então, o que o Buda está dizendo aqui? Não adianta você ficar buscando respostas do lado de fora de você. O lado de fora vai te inspirar, mas as respostas que você procura, não tem jeito, vai ter que ser você. Por isso que eu escrevi aquela música Você. Lembra que nós cantamos agora, foi a primeira música de hoje. Você. Então, assim, tudo que acontece na nossa vida depende da gente. Todos os males e infortúnios procedem de você mesmo e foram criados por você. Todos serão quebrados como o diamante rompe a rocha. Os seus próprios erros são mais degradantes do que os seus piores inimigos. Agora o Buda chapuletou a gente. Ele está dizendo, os nossos próprios erros são piores do que os nossos inimigos. Ou seja, qual é o maior inimigo que você pode ter? É aquela pessoa da rede social que fala mal de você? É o vizinho que você não gosta? É aquela parte da família que você não se dá bem? Não. O pior inimigo é você ter um hábito ruim, que está roubando a tua paz, que está tirando a tua tranquilidade, que faz você duvidar de você mesmo. Esse é o grande inimigo. Os nossos maus hábitos que estão conosco. E olha, o Buda falando disso há 2.500 anos atrás, hein? Como é fácil se deixar levar pelo erro. E como, né? Sem saber o mal que causará. Veja quantas pessoas que agem de maneira intempestiva, sem prestar atenção no impacto que esse equívoco está causando. Essa fala do Buda, gente, ela é muito profunda. Nós já vamos explorar isso tudo aqui. Eu adoro esse capítulo. A planta casta morre ao dar o seu fruto. Igual é o tolo que despreza os ensinamentos dos mais sábios. Com seu desprezo, aqueles que seguem a lei aumentam o perigo cada vez mais à medida que a sua estupidez aumenta. Eita! Agora o Buda chapuletou, ainda chamou a gente de estúpido. O problema é que ele não ofendeu, né? Ele falou a verdade. O que é estupidez, segundo o Buda? É aquela pessoa que não quer aprender. Ele comete o erro, eu já falei isso para vocês, é o apaixonado. Sábado, nós fizemos um evangelho aqui daqueles, só quem participou sabe, daqueles tinindo, quando eu respondo perguntas de vocês sem filtros, direto ao ponto, né? E nós falamos muito sobre as paixões. As paixões estão destruindo a humanidade há muito tempo.
As paixões nos faz ficar cegos, e hoje o que mais tem é gente apaixonada. Aliás, diga de passagem, né? Casal que se apaixona só dá problema, porque o casal que fica junto é o que se ama, não o que se apaixona. As pessoas confundem os termos, né? Quando você é apaixonado pela política, só vai escolher besteira. Você é apaixonado por clubes de futebol, de esporte, você vai fazer bobagem, dependendo do nível da paixão, porque normalmente a paixão é desequilibrada. É você apaixonado por religião, vai virar fundamentalista, vai virar uma pessoa preconceituosa. Aquele que não crê no que você crê não funciona. Você se apaixona pelo conhecimento filosófico, transcendental, não importa o que você... Se você se apaixonou, tá ferrado. No sentido de apego, não no sentido de conexão. Vamos entender isso, né? Porque aqui em português, principalmente em português, no Brasil em especial, a gente usa, né, o verbo, né, apaixonar. Né? E esse processo de se apaixonar por algo, a gente utiliza tanto como sinônimo de algo muito bom, quando você tem vínculo, quando você se engaja. Então, nesse sentido, é lindo. Né? Quando você fala assim, nossa, eu estou apaixonado por esse trabalho. O que você quer dizer? Estou empolgado, entusiasmado, amando. Muita gente quer dizer que está amando o trabalho. Mas a palavra paixão, ela é carregada. Entendeu? Ela é carregada de sentido pejorativo. Então, tome cuidado. Porque normalmente a paixão, ela é cega. Assim é o conceito da paixão, né? Ela é intempestiva, ela não pensa, ela só vai. E esse é o problema. Paixão de Cristo, lembra o nome? Paixão não funciona. Não funciona. O amor, sim. Então a gente tem que começar a entender essas coisas. E o Buda já está logo falando aqui. Se você é uma pessoa que vive de paixão, você é um idiota. Não foi eu que falei, não. Foi ele. Acabou de chamar a gente de idiota. E tá certo, porque a gente só vai fazer besteira. Não tem nenhuma pessoa que é cega, apegada a uma ideia, apegada a alguma coisa, que não se abre para ouvir, para escutar, para sentir, que se torna uma pessoa realmente confiável. Ela só é confiável para os outros apaixonados por aquilo que ela é apaixonada. Só isso. Né? Não adianta, a gente se torna um idiota. Palavra do Buda, acabei de ler para você, não é minha expressão, expressão do Buda. Quando a gente se fecha para aprender coisas novas, com pessoas novas, para aprender com as diferenças, que é uma coisa que a gente infelizmente tem visto que muitas pessoas em pleno século XXI ainda não fazem. Por que você acha que tem tantas guerras em redes sociais, pessoas brigando, grupo de WhatsApp discutindo? Gente, paixão. E contra a paixão não tem argumento, né? Porque a pessoa apaixonada, ela não quer conversar. A pessoa apaixonada, ela quer defender o ser que ela ama. Ou seja, irracionalidade pura. Não tem conversa, não tem lógica, entendeu? Não tem o argumento do contrário, que é saudável. Por isso que eu sempre falo para vocês aqui, o nosso objetivo do evangelho nunca é ensinar nada a ninguém. A gente estuda. Eu posso estar muito errado em muitas colocações. Inclusive, os textos que eu leio, até prova em contrário, só Deus é perfeito. Então, pode ser que estejam errados? Pode. Pode ser que em algum momento você vai me ensinar alguma coisa diferente do que eu estou te falando, é óbvio. E Deus abençoe que isso aconteça, porque eu quero aprender sempre, e eu aprendo sempre com vocês. Mas a gente tem que ter troca. E a pessoa que está com a cabeça fechada, já falava o Buda, ela é escrava das próprias paixões. Aí ele termina. O mal é você mesma, você mesmo que produz. E é você mesmo quem sofre o próprio efeito do mal que causa. Porém, é você mesmo também que pode fazer o esforço para se transformar em um ser mais puro. A pureza e a impureza estão em nós mesmos. Ninguém pode purificar outro ser. Olha que lindo, gente. Quem me acompanha no tratamento à distância, eu sempre digo isso a vocês, que eu aprendi isso com um amigo espiritual, que é o responsável, né, pelo tratamento à distância há quase 30 anos. Ele sempre fala, quem se cura ou quem se adoece somos nós. Você acha que quem te cura é Deus? Não, 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 não. Porque se você falar quem te cura é Deus, no dia que você não se curar, você vai falar, Deus não me curou. Né? Não, não põe nas costas de Deus, não. Quem se cura ou se adoece somos nós. Nós criamos mérito para atrair ou repelir um monte de coisas. É diferente. Olha o Buda, olha a lucidez do Buda, gente. Entendeu? 2 séculos, 2 milênios e meio atrás. Ninguém pode purificar outro ser. A pureza e a impureza estão em nós mesmos. De novo, é você. Não é sobre os outros. Entenda isso de uma vez por todas. É sobre você. Sempre é sobre você. Sempre é sobre mim. Terminando, não troque seus deveres pelos de outra pessoa, nem descuide de suas obrigações pelas obrigações dos outros. Não importa o quanto nobre ele possa ser.
Você está aqui para descobrir o seu próprio caminho e se entregar de corpo e alma. Eita, meus amigos! Olha que beleza, hein? Vou ler de novo, hein? Para quem perdeu o Itata Aéreo, vou ler de novo, hein? Não troque seus deveres pelos de outra pessoa. Ó, você acha que o apaixonado faz isso? Não, o apaixonado quer copiar o outro, ele é cego, então ele quer pegar a vida do outro e grudar. Eu vejo esse povo que vive seguindo artistas, gente famosa, a pessoa quer comer o que o outro come, quer vestir o que o outro veste, quer comprar o que o outro... Caramba, qual que é a tua personalidade? Quem é você? Desculpa, você está tão distante de você que você precisa copiar o estilo de vida de outras pessoas? Calma, você pode aprender com outras pessoas, mas é o que o Buda falava, crie você o seu estilo de vida. Você tem que ser o melhor eu. Você não tem que ser uma mini cópia de quem quer que seja, a não ser que você realmente não tenha ainda aprendido o seu eu sagrado e você continue em contato com o teu eu safado, que está te enganando aí e fazendo você viver a vida dos outros. E vai quebrar a cara, porque é sempre que acontece. Toda vez que a gente nega a si mesmo, todas as vezes que a gente quer ser quem a gente não é, principalmente para fazer, né, carinha dos outros, querer a aceitação de todo mundo, a gente dá com os burros na água. Não conheci nunca na história da humanidade uma única pessoa sábia que não fosse autêntica. Não tem. Não tem. O sábio, ele é autêntico por natureza, porque o sábio, de verdade, com S maiúsculo, cada vez menos, dependendo do nível de sabedoria, ele se preocupa com o que você pensa dele. O sábio, ele está focado no que ele pensa de si mesmo e se ele está alinhado com as leis divinas. Porque o sábio verdadeiro sabe que na Terra tem muito mais tolo do que sábio. Então, à medida que ele reconhece a própria tolice, ele sabe que a única referência que ele pode ter, que vai validar o que é certo ou errado, é Deus, que está acima de todo mundo. E ele sabe que para sentir ou encontrar Deus, só através de si mesmo. Então, você vê como é um movimento diferente, né? O sábio, ele foca em si. Ele não fica julgando pessoas, não fica se comparando às outras pessoas. O sábio, ele busca melhorar a si próprio, passo a passo. E ele busca valorizar o melhor em cada um, porque ele entende a dificuldade que ele tem, o outro também. O tolo não. O tolo quer ser melhor que todo mundo, né? Tem problema grave de autoestima. O tolo briga, pisa nos outros no trabalho para, né, ter postura, ganhar dinheiro. O tolo fala mal das pessoas. O tolo é aquele que quer denegrir a imagem do outro porque ele não dá conta de ser melhor moralmente. Então ele tem que tentar denegrir. Ao invés dele se elevar a quem ele supostamente julga que está acima, ele tenta puxar a pessoa para baixo. Então, assim, é o tipo de vibração que não faz sentido, gente. Mas o Buda está aqui dizendo, pare de copiar a vida de outras pessoas. Você tem a responsabilidade de criar você, com suas escolhas, a sua própria vida e a sua maneira de viver. Eita, chapuletada profunda do Buda para nós, hein? No nosso amado Dhammapada. Uau! Profundo, gente, muito profundo. Ai, ai. Conta para mim aqui, vai. Aqui, ó, não vou contar para ninguém. Não tem ninguém escutando. Vem cá, juntinho aqui. Não conta para ninguém, não. Aqui, você fica tentando copiar a vida de quem? Né? Você já saiu desse negócio de querer copiar a vida dos outros? Você fica endeusando quem? Conta para mim. Porque as pessoas adoram endeusar as outras, né? Não, e é muito legal porque o povo assim endeusa, seja lá quem for, e na hora que descobre alguma coisa que incomoda, pronto, já joga outra pessoa que endeusava no lixo. Ai, Jesus do céu! É difícil. Humanidade é difícil. É difícil. Bicho, tem tantas histórias. Vocês amam as histórias do Chico? Prometi que ia contar, mas vou contar uma aqui. O Chico, aliás, o Chico passou por isso algumas vezes. Doutor Bezerra passou também. O Chico, ele tinha, vamos pensar assim, lá atrás, quando não tinha internet, não tinha nada, né? O Chico ainda não era tão conhecido, ele conseguia andar anonimamente, né, nas ruas de Belo Horizonte. Então ele morava ainda em Pedro Leopoldo, os livros já tinham sido lançados, muitas pessoas iam até Pedro Leopoldo em busca do Chico, mas muita gente não conhecia o Chico fisicamente. Então o Chico foi lançar um livro em Belo Horizonte, numa livraria em Belo Horizonte, ali no centro. Essa história é ótima. E aí ele chega, né, no dia do lançamento do livro, e ele fica zanzando por
Chico era o Chico, simples, com aquela roupinha dele que vocês veem nas fotos, nos filmes. O Chico sempre foi o Chico. E de repente entra um sujeito, né? Assim, eu vim aqui para o lançamento do livro do Chico Xavier, né? Saber se ele já chegou. E aí o rapaz lá da livraria fala, já, ele está ali no cantinho. E ele foi rodando, procurando o Chico Xavier, né? O cara dos livros. E viu o quê? Um sujeito, maltrapilho. Eu não sei se ele já usava ou não a peruquinha dele, mas maltrapilho, com certeza meio carequinha, entende? Simples, aquele óculos grande, porque ele sempre teve problema de vista. E aí ele chega e fala assim, ei, você é o Chico Xavier? O Chico, na maior naturalidade. É sim, sou eu. O cara começou a rir, o cara riu dele. É piada, né? Vocês estão de brincadeira comigo. Imagina só se você ia ser Chico Xavier. Aí o Chico olhou para ele e começou a rir. É, meu filho, você tem razão. Você tem razão. Eita, meus amigos. Olha que coisa. A pessoa criou um ideal imaginário como que o Chico deveria ser. E nesse caso, até como ele deveria ser fisicamente, como deveria se vestir. Então, na hora que viu Chico de verdade, tipo assim, não bateu, né? A imagem que a pessoa construiu na mente dela com a realidade. E a pessoa é tão tola, aí eu estou te falando, é o mundo dos tolos, que ela não consegue separar em que a roupa do Chico, a careca dele, ou o cabelo, sei lá o que a pessoa julgou que não era o Chico, ou a simplicidade dele, o que isso invalidou o trabalho lindo que ele estava fazendo. O que isso invalidou todo esse processo? Você está entendendo a ideia, meus amigos? Chico não precisava desse reconhecimento, mas as pessoas que o idolatravam estavam projetando elas, o que elas precisavam melhorar. Você está entendendo? Então, o que o Buda está dizendo para nós hoje, quando ele fala assim, construa sua vida, é isso. Porque você é você. Cada um de nós está tentando edificar a sua própria existência, não é? No seu jeito, você vê o próprio Buda, né? O Buda, ele é lindo pela vida dele. Eu aprendi isso desde cedo, isso eu acho fantástico. Eu já falei para vocês, estudei biografia dos principais líderes espirituais das principais religiões monoteístas do mundo, estruturas, né, em referência religiosa, e eu acho isso lindo. Todos os grandes tinham um monte de defeito. Você pega os santos católicos, né, que os nossos irmãos católicos veneram como santos. Todos tinham defeito, tinham problema, antes e depois, alguma dificuldade ou outra. E eu acho isso lindo, maravilhoso. Entendeu? Né? Com certeza, maravilhoso. Todos tinham um detalhezinho para melhorar, ou um detalhezão, ou mudaram de vida no meio do caminho. E é isso aí. Entende? Qual que é a mensagem que isso passa para nós? Deus não está esperando seres perfeitos para construir o reino dele, entendeu? Está esperando pessoas que verdadeiramente se esforcem para fazer o bem. É isso que é importante, amigos queridos. Olha que coisa mais linda. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que é um dos capítulos que eu mais amo no Evangelho. Exatamente. Sede perfeitos. Nesse capítulo, a gente tem a célebre frase, né, que no meio espírita se fala muito. Conhecereis o verdadeiro espírita, e a gente substitui por verdadeiro cristão, pelo esforço que faça para domar as suas más inclinações, as suas más tendências. Veja, a ideia, o verbo que Kardec e a espiritualidade estão utilizando é esforço. Ninguém falou assim, conhecereis o verdadeiro cristão espírita por ser perfeito. Porque não tem na Terra, amigo. Mas esforço tem, né? Então tem gente que é tolo, não se esforça, se apaixona pelos erros, se apaixona pelos seus vícios, se apaixona pelas desculpas que cria e inventa para si mesmo para não mudar. E já tem gente, por sua vez, que se conecta com amor pela evolução, no caminho da humildade, no desejo de melhorar, no desejo de progredir, sabe? De se abrir para o novo, de se abrir para a vida, para as coisas que são importantes. Meus amigos. E você sabe, né? Tem umas coisas que a gente para poder pensar. A gente, a gente dá muita notícia de si mesmo ainda em coisas pequenas. Presta atenção. Presta atenção. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já ouviram falar de algum sábio que era tagarela?
O que é um tagarela? Pessoa que fala sem parar, pessoa que não tem paciência para escutar as outras, não sabe ouvir, só quer falar de si. Você já viu algum sábio assim? Pode ficar à vontade, às vezes vocês têm, conhece alguém, me fale. Eu nunca. Eu nunca. Aliás, é o oposto, né? Normalmente as pessoas sábias são excepcionais ouvintes. Elas amam ouvir. Elas podem falar muito isso, quando está fazendo uma missa, uma pregação, uma palestra, seja lá o que for, na hora de falar. Mas saiu disso, o sábio, ele gosta de ouvir. Ele aprende a ouvir. E não por acaso é sábio, né? Porque vai ouvindo mais, 2 ouvidos, e vai falando menos, uma boca. E você já notou quanto a gente perde na vida por não ter esse ato de sabedoria? Não é que eu estou dizendo que a gente fala é errado, pelo amor de Deus. Estou falando de ter o espaço para ouvir. Gente, isso é tão importante. Eu não sei se você está no lado daquele que fala muito ou fala pouco. Okay. E eu não estou falando da pessoa tímida, não, porque o tímido não é sábio. Vamos entender isso aqui, tá? Falando de sábio. Sábio, ele não é tímido. Nenhum sábio é tímido. A pessoa sábia, ela é assertiva. Ela fala quando tem que falar, mas ela aprende a ouvir o outro com a alma do outro, sem julgamento. Como é que você ouve o outro? Você não ouve o outro julgando. Fulano está falando isso, Beltrano está falando. Não, o sábio, ele não tem julgamento, ele ouve, ele acolhe. Aí ele sente, ele analisa. E de acordo com a conexão dele com o sagrado, com o que ele tem, ele fala. É diferente de ouvir julgando, né? É diferente das pessoas que são tímidas. O tímido, ele tem medo de se expor. Tá muito mais para uma pessoa vaidosa do que para sábia, entende? Isso que eu estou falando, não. Então entenda, é o equilíbrio de todas as coisas. Todas as coisas. Enfim, então vamos voltar para o ponto aqui. Pensa quantas vezes na vida, por exemplo, relacionamento. Quantas vezes eu vi casais, histórias de casais, que prejudicaram muito o relacionamento? Fala em esposa, marido e mulher mesmo. Ou seja, namorado. Por quê? Porque não se ouvem mais. Se é que já se escutaram uma vez. Porque aquela história, no início, né, às vezes tem aquele furor, né, questão sexual, vai pra cá, vai pra lá, e é meio, tô empolgado. Tá, depois que isso diminui, aí você vai realmente decidir se você vai ficar com o outro pela alma do outro, né? Não é só o corpo que vincula, você tem que ter alma, tem que ter conexão. Como que você faz isso se não tem troca? Como que você faz isso se o outro não te escuta? Já imaginou como isso é ruim? Às vezes você quer chegar em casa, você quer compartilhar a sua história, a outra pessoa não te escuta. Ela só quer falar dela. Ou o oposto. A pessoa que está em casa te esperando, ou seu companheiro ou companheira, quer compartilhar coisas, e aí você não escuta. Eu não escuto. Porque a gente só quer falar de si. Entendeu? Gente, no trabalho é a mesma coisa. Tem pessoas no trabalho que só falam de si. Elas não têm paciência para escutar os amigos, os colegas de trabalho. A mesma coisa. Ela tem a necessidade de chamar atenção. É a ansiedade. Cuidado com a ansiedade. Meu filho e minha filha, cuidado com a ansiedade. Eu falo tanto disso aqui porque a ansiedade, de maneira saudável, ela é um comprometimento, né, com algo que você quer. Mas a ansiedade, da forma como a gente a vive, ela nos desconecta daquilo que é sagrado. Você ter a sabedoria. Ó, tem depoimento aqui, a Patrícia. Meu casamento acabou por isso. Ó. Olha a fala dela. É sério isso? Gente, quantas amizades acabam porque as pessoas não se ouvem mais. Aliás, tem até um provérbio, né, que fala assim que as pessoas gritam umas com as outras, porque no início elas falavam baixinho porque elas estavam perto, mas à medida que as pessoas vão ficando distantes uma das outras, elas precisam gritar para serem ouvidas. Olha o nível de profundidade disso. Não é? E, gente, isso é muito interessante, né? Porque não gera vínculo. Não gera vínculo. Lembre-se, aprenda a trocar. A vida é troca, gente. Vida é troca. Você vê que é engraçado, né? Eu conheço muita gente. Aliás, acho que é o oposto. Muita gente me conhece, né? E eu conheço, razoavelmente, muitas pessoas boas. Não posso me queixar, jamais. Graças a Deus, né, eu sou cercado e conheço pessoas incríveis. Em termos de ética, valores, tudo. Absolutamente tudo, assim, né? De valores. Pessoas maravilhosas. Mas mesmo essas pessoas que me rodeiam, né?
E é uma exceção ou outra, elas nunca escutam, elas só querem falar. Tudo bem, entendo que o povo quer sempre contar a história deles para mim, né, o tempo todo. Mas essas pessoas esquecem, nunca vão se vincular. Você vai conseguir o vínculo do Ricardo humanista, mas o Ricardo amigo, você não vai. Como? Você não está interessado em mim, em nada. Presta atenção. Você não quer saber de coisas que eu penso, que eu sinto. Você só quer falar de você o tempo todo, a toda hora, a todo instante. Tá entendendo a ideia? Presta atenção. Não tem espaço para você, para mim. Às vezes eu tô carente. Às vezes eu quero conversar. Você tá entendendo a metáfora? Às vezes eu quero falar de, sei lá, pô, de alguma experiência, sei lá, seja o que for. A pessoa sábia é diferente. O que ela faz? Ela ouve. O Ricardo, tudo bem? Como é que você tá? Aliás, tem gente que é assim, né? Não acontece com você, não? Você chega para você e fala assim, como é que você tá? Aí eu vou falar, como é que eu tô? Não, eu tô bem assim. Pois é, porque eu já tô assim, assado. Falei, pronto, essa pessoa não queria saber como é que eu estava. Ela só perguntou para começar a conversa para falar como é que ela está. Tá entendendo a ideia? Como que você vai criar vínculo criado? Comigo não cria. Comigo não tem como você criar. Né? Aí pronto, virou uma conversa fraterna. Beleza, então você vai ajudar, você vai auxiliar. Mas se a pessoa quer criar vínculo com você, ou você quer criar vínculo com alguém, não tem jeito. Você entende? Não tem jeito. Gente, importe-se de verdade com as pessoas que estão ao seu redor. Não é? Importe-se de verdade com você, como o Buda falou, mas também com quem está do teu lado. Presta atenção nessas pessoas. Vocês já notaram por que a gente gosta tanto de animais? Vocês já notaram por que a gente gosta tanto dos animais? Pelo menos dos animais domésticos? Fala para mim. Fala, você sabe a resposta. Fala para mim! Por quê? Por quê? Por quê? Conta. Conta que eu sei. Volta, doutor Amor. Voltarei, voltarei. Mas vamos lá. Conta para mim. Por que é que a gente gosta tanto de animais próximos? Observa. Os animais domésticos, eles exigem pouco e eles doam muito. Tanto que dificilmente você vai se vincular a um animal que não está nem aí para você. Observa. Normalmente, quanto mais carinhoso o animal é com você, mais você se vincula a ele ou a ela. É natural, gente. Veja, é da essência da vida, é afeto. Vou te dar um exemplo. Quem gosta de planta aqui? As pessoas que cultivam plantas sabem do que eu estou falando, né? Quando você tem plantas, eu lembro minha mãe, na época que a gente morava em casa, era criança, ela gostava muito de samambaia. Então ela cuidava das samambaias bonitas, né? Então tem muitas pessoas que gostam de planta. Orquídea, tem gente que ama orquídea, flores, né? E aí, a pessoa que tem plantas, gosta das plantas, das flores, na medida que elas vão cuidando, né, que vai, e a flor cresce, ela sente um vínculo. É como algo do tipo, eu estou doando, mas estou recebendo. Veja, veja. Se isso vale para planta, se vale para os animais, por que você acha que não vale para as pessoas? Entendeu a ideia? Então, o que o Buda está dizendo para nós no texto de hoje? Seja sábio, não tolo. Assuma a responsabilidade pela sua vida. Olhe mais para você. Julgue menos as outras pessoas. Né? Segundo o Buda, a pureza e a impureza estão dentro da gente. É lindo demais isso, né? Eu acho lindo demais. Presta atenção naquilo que é sagrado para você. Se vincule. E é tão bom, gente. Não é? É tão bom ouvir. Presta atenção nisso. Ouça. Ouça o outro com a sua alma. Com a sua alma. Isso é muito lindo. Sabe? Valorize cada ser que cruza o teu caminho com a tua alma, sem julgar. Porque a gente julga muito, sem julgar. Chico Xavier, a gente estava falando do Chico, o Chico ele amava os animais. As histórias do Chico com os animais enternecem. Aí, não era só porque o Chico era uma pessoa muito boa, tem algo além disso. O Chico ele se conectava muito com os animais, muitas vezes, por não ter o carinho e o acolhimento das pessoas, porque todo mundo que se aproximava do Chico queria sugar algo. Né? As pessoas já se aproximavam do Chico pensando, será que ele vai ver meu espírito? Será que ele vai falar da minha vida passada? Né? Será que vai falar alguma coisa sobre o meu futuro? Será que vai ver alguém que morreu? Pouquíssimas pessoas gostavam do Chico pelo Chico, entendeu? Sem nada exigir dele.
gostavam do homem Chico Xavier, que gostava de tomar café, que gostava de uma boa comida, né? Que torcia pro Corinthians. Falei que ele tinha defeito. Vocês acreditam que o Chico era corintiano? Oh, meu Deus. Vamos rezar a palma dele. Ah, lógico que é brincadeira, né? Mas eu falo assim, poucas pessoas gostavam do ser humano Chico Xavier. E a mesma coisa, Madre Teresa, a mesma coisa da irmã Dulce, a gente vê o caso do Divaldo, não é? Aprenda a gostar das pessoas por elas, para que você também atraia pessoas que vão gostar de vocês por você, não é? Se você fosse melhorando a cada dia que passa e se importar uns com os outros, tudo muda. Quando os animaizinhos do Chico desencarnavam, ele chorava e ficava triste por muitos dias. Muita gente não entendia. Tipo assim, mas como assim, né? Tipo assim, Chico é Chico Xavier, ele vê os espíritos, ele conversa com Emmanuel, com André Luiz, com o Dr. Bezerra, ele vê todo mundo, somente os mais próximos, né? Por que ele se internece tanto com os animais? Muita gente não entende, gente. Saudade. Não é porque ele estava revoltado com a morte. Ele sabia, que, inclusive, que boa parte das vezes os animais voltam, né, para suas famílias, quando isso é bom para a família e para o animalzinho. Mas a saudade ficava, a lembrança do gatinho, né, e da gatinha que ficava com ele na psicografia, do cachorro que o acompanhou nas preces, sabe? De cada ele que viveu 92 anos, teve vários períodos com animais diferentes, mas sempre rodeado de animais domésticos, normalmente cães e gatos, né? E eram os confidentes, onde ele recebia sem que ninguém ficasse demandando nada. Olha como isso é profundo. Profundo, meus amigos. Muito profundo. Lembre-se, Francisco de Assis falava que é dando que se recebe. Aí a gente às vezes pensa muito que esse dar é físico, né? Tipo, dar dinheiro para receber. Não, gente. Tá, também isso, e muitas vezes. É dando de si. Dê de você para as pessoas que você ama. Um pouquinho para a humanidade, para os animais. Dê de você para suas plantinhas. Se doe. Descubra o prazer de ser você. A sua melhor versão de si mesmo. Isso vai mudar tudo. Experimenta. Depois você me conta.